Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os vereadores, vereadoras presentes, a imprensa, a Cidade John que está aqui presente conosco, todos os servidores aqui da Câmara. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transporte público. Primeiro, queria dizer que foi lançado no dia de ontem pela Prefeitura um avanço importante para a cidade. Foi uma das primeiras reivindicações que o nosso mandato levou para o Nilson, à época, que foi a possibilidade do usuário do transporte público poder carregar o seu passe, poder carregar o seu bilhete pelos meios digitais. Então, é um dia de comemoração importante que isso está sendo feito para a gente conseguir democratizar. Até o dia de ontem, quando não havia esse programa, as empresas obrigavam com que as pessoas fossem até o terminal para lá fazer a recarga. Não fazia o menor sentido, em 2023, a gente seguir com essa lógica de recarga do bilhete do ônibus, para fazer a recarga da passagem do transporte público. E agora a Prefeitura lançou esse programa junto com as empresas, junto com o consórcio. A gente fica feliz com essa situação, porque é um avanço, né? Depois de tantas notícias ruins do transporte público, a gente tem um avanço. E aí eu queria contar para você que está em casa assistindo a sessão, que a gente tomou uma medida dentro do nosso mandato que tem reverberado bastante, que a gente lançou a ouvidoria do transporte público do nosso mandato. A gente tem divulgado bastante esse link para que as pessoas possam fazer a sua denúncia aqui para o nosso gabinete. Várias já chegaram e a gente já enviou para a Prefeitura para que a fiscalização seja feita e o problema não seja continuado, para que a gente consiga melhorar no que é possível o transporte público, que deixa muito a desejar. E aí, para a gente passar, a gente lançou na sexta-feira da semana passada, nós estamos na terça, a gente já chegou a quase 50 denúncias do transporte público da população que manda, vereador adicional, para o nosso gabinete. Então, a gente selecionou algumas que eu queria passar e transmitir para as pessoas entenderem, quando a gente fala que o transporte falta, e falta muito aqui em Araraquara. Eu estou trazendo coisas que a gente recebeu no nosso link que as pessoas têm feito a denúncia. Essa aqui é da linha do Gramado, do horário das 14 horas. Na verdade, o ônibus da linha do Parque Gramado é uma lenda, raramente ele passa, demora muito, ele passa de 2 em 2 horas, quem vai pegar o ônibus para algum compromisso tem que pegar o América ou o Parque São Paulo. No meu caso, eu pego o ônibus do Parque São Paulo e é muito perigoso, porque o ponto fica numa pista que liga o Parque São Paulo e o centro, perto da garagem da Paraty. Esse ponto é muito perigoso, sem luz e sem segurança alguma. Então, aí já tem duas questões. O ônibus que não passa e a falta de estrutura do ponto de ônibus. Pode passar. Outra denúncia aí, do Selmi Day, da linha das 18h55. Os ônibus demoram demais para passar, sem contar que alguns ônibus não têm assentos reservados suficientes e não tem cobrador, dificultando demais o trabalho do motorista, que tem que fazer o trabalho de 2. E isso não é só na linha que eu pego, praticamente em todas, sem contar o valor da passagem, que está altíssima para baixa qualidade dos ônibus. Os ônibus lotados e não param no ponto. Um até passou com letreiro apagado e lugar no fundo, dos 2 que não passaram. Pode passar para a próxima. Linha Fonte, Jardim das Estações, horário das 7 da manhã. Não tem mais o horário que tinham e continuam fazendo os mesmos horários que estavam na pandemia, não atendendo às necessidades. Por exemplo, eu entro às 8h30 e o único ônibus que tem antes é 6h50. Chego no centro 7h15, espero mais de 1 hora para entrar, porque o próximo ônibus é somente às 8h40. Para voltar também não tem ônibus que atende. Saio às 18h30 e também não tem ônibus para voltar embora. Pode passar? Mais uma aí do Selmi Day, Zibirase, todo mundo já conhece esse problema, às 18 horas. Por gentileza, colocar o ônibus no bairro Jardim Ipanema, está muito complicado. Os pontos do Selmi Day é longe, e quando chove, pior ainda. Nós precisamos muito de um ônibus no bairro. Está difícil viver no bairro Ibirás e Ipanema, sem uma linha de ônibus certa. Nós, moradores, estamos já desesperados, sem ter uma dignidade no transporte público, e isso é uma demanda que vários vereadores já trouxeram para essa casa. É bom que se registre. Pode passar. Do SECAP, horário das 17 horas. Tem dia que o ônibus não passa em nenhum horário. O das 17 é só às 18h15 em Malemar. E quando eu vou falar disso, eles são muito grossos e me deixam sem resposta. Tem mais? É isso, pode tirar. Obrigado, Mari. Gente, a gente está trazendo aqui denúncias da população. A gente abriu o link e o que a gente tem feito? A gente está compilando tudo isso e está mandando. E aí tem 2 casos que eu queria trazer. Primeiro, o ônibus da linha do Selmi Day. O ônibus simplesmente não fechava as portas de trás. Aí vereador Lucas, vieram vídeos para mim do ônibus andando na Bento de Abreu com a porta aberta.
Aí você fala, não tem condição um troço desse, calma aí. Aí você manda lá. E aí eu queria trazer essa questão da senhora que caiu ontem, que foi noticiado pela Cidade On. Uma senhora teve a perna fraturada em 3 lugares porque a porta fechou antes dela descer. A pergunta é culpa do motorista? Pode ser. O fato é, tinha cobrador? Ou o motorista estava sendo obrigado a fazer o trabalho de 2 para receber um salário só? Ou a gente instituiu a política pública aqui no transporte, vereador João Clemente, de não ter mais cobrador? É isso? Não pode ser. Então é isso, não tem mais cobrador. Então a primeira pergunta, a culpa é do motorista ou o motorista estava fazendo trabalho de 2? Ou o motorista estava atrasado porque não tinha ônibus na linha e a população estava pressionando? Então a gente vai trazer aqui as denúncias, a gente vai compilar, como eu já disse, o nosso mandato soltou aí nas redes sociais, quase 50 denúncias chegaram aí em pouco mais de 10 dias, e eu só queria sublinhar, na situação do Jardim dos Ibirás, do Jardim Ipanema, na semana passada, quando caiu aquele dilúvio, as empresas, Flávio Marquesi, obrigaram as pessoas a andar 10 quarteirões debaixo de uma chuva danada, porque não tinha ônibus passando no horário combinado. Então a gente não pode tolerar pagar o preço que o povo paga para andar de ônibus, sendo que o ônibus não dá um mínimo de qualidade. As empresas, Paulo, têm que aprender a dar um mínimo de dignidade para o povo de Araraquara. Obrigado.